Saravá, time de fé! Tudo bom com você? Você está no canal Academia de Umbanda. Eu sou Isabela e ela é a voz de Aruanda. O tema de hoje é 3 sinais de mediunidade em crianças. A gente sabe que é muito comum criança ter sinal de mediunidade aflorado, ter a mediunidade mais aberta, principalmente até os 7 anos. É a idade limite, onde a mediunidade está realmente muito mais aflorada. Então, vamos entrar nesse tema, mas antes disso, não esquece, vem aqui, já mostra que você é irmão de fé, curte esse vídeo que com certeza vai ser bom. Curte e compartilha, porque o que você guarda pra você é egoísmo, e um bandista não é egoísta não, tá? Aqui embaixo tem o link das nossas outras redes sociais. E tem um segredo que eu vou contar agora pra você. Aqui eu vou te dar 3 sinais de mediunidade em criança. Mas eu gravei um quarto sinal, sendo que esse quarto é exclusivo lá no Instagram. Se você quiser saber, aqui tá o link do nosso Instagram, é só correr lá e ver esse quarto sinal exclusivo pro Instagram. Vai lá que é bom. Bora começar! 3 sinais de mediunidade na infância. Vamos lá. Criança com mediunidade. Sinal 1, primeiro sinal, o mais comum, o mais clichê, o amiguinho imaginário. Mas calma, não é só porque a criança tem um amigo imaginário que ela é médium ou algo assim, calma. É um amigo imaginário que começa a passar recados, a falar coisas que não são comuns, que não são habituais. É quando a criança começa a ter medo de ir a algum lugar, de olhar, de andar, e começa a falar, não, eu não vou na sala porque fulano tá ali. Eu não vou porque fulano me contou que não é bom. E obviamente, quando não é você, o próprio pai, mãe, irmão, tio, que coloca esse medo na criança. Se você não coloca medo, se você não assusta a criança, que isso é péssimo, e a criança, por ela mesma, tem um amigo imaginário que coloca medo, que desperta esse tipo de reação nela, ou às vezes nem coloca medo, mas fala e passa recados, passa avisos de coisas muito consistentes, isso é um sinal. Sinal 2 de mediunidade em criança. Quando a criança começa a contar coisas como se fossem experiências de vidas anteriores, ou lembranças de coisas que nunca aconteceram com ela, ou até mesmo encontros com pessoas que ela, a criança, nunca teve tempo para fazer esse encontro, porque a pessoa já desencarnou. Isso acontece. E eu vou te contar uma coisa que aconteceu com a gente, com o nosso sobrinho. Eu tenho um sobrinho que se chama Nicolas, eu falo muito dele aqui no canal. E o que aconteceu nesse sinal 2? Nicolas hoje tem 6 anos. Porém, quando ele era mais novinho ainda, quando ele tinha em torno de 3 anos, ele contava histórias. Ele contou pra mim uma experiência que ele já teve com a minha avó. Mas olha só, a minha avó faleceu quando ele tinha menos de 1 ano. Ele tinha meses, ele era um bebezinho assim, sabe? Ele tinha meses. E aí um dia, olhando fotos, ele olhou, viu minha avó na foto e falou, ih, eu conheço essa moça aqui. Aí eu olhei e falei, não, você não conhece essa moça. Aí ele, conheço sim. E ele começou a contar, ele contou experiência com a minha avó. Ele falou, não, outro dia aí, quando eu tava dormindo, eu encontrei com ela. Ela me chamou, a gente pescou, a gente riu. E ela foi muito legal comigo, a gente ficou pescando no lago. Era ela mesma. Ela me abraçou e me contou várias coisas, várias histórias. E aí, depois, passando outras fotos, outros dias, ele confirmou isso. Não foi uma história de criança que ele esqueceu ali. Ele confirmou isso. E confirmou depois várias passagens de familiaridade com a minha avó, que realmente ele não teve chance de conhecer, porque ele era muito bebê. Então, quando a criança te conta esses certos tipos de experiências, fica ligado. E com o próprio Nicolas também, dentro desse mesmo sintoma, ele contou já várias experiências que ele lembrava. Coisas do tipo, ele olhar pro meu pai e falar, ah, vovô, a gente já esteve junto em tal lugar, mas isso foi antes de eu chegar aqui. Ou contar coisas do tipo, ah, eu que pedi pra chegar, porque eu queria falar não sei o que com vovó, a gente precisava viver isso. Ele tem uma mediunidade muito aflorada. Sintoma 3 de mediunidade em crianças. Quando, através de sonhos, a criança recebe determinado aviso, a criança recebe realmente uma experiência, sabe? Uma experiência. E não é uma experiência boba ou infantil,
é uma experiência que tem tudo a ver espiritualmente com a verdade dela, com aquela verdade onde ela tem uma vibração mais forte. E aí eu volto a te dar um excelente exemplo do meu sobrinho Nicolas. Inclusive isso aconteceu essa noite, tá? Ele acordou e falou: eu preciso te contar um pesadelo, eu preciso te contar um pesadelo. E a gente falou: o que é? Fala, Nicolas. E ele contou o seguinte sonho, pesadelo pra gente. Ele sonhou que tinha um homem, e esse homem tinha várias crianças que ele tomava conta. Ele tomava conta de 5 crianças. E essas crianças não eram os filhos dele de verdade. Ele apenas cuidava, como filhos adotivos, que ele explicou, tomava conta dessas crianças. E aí ia acontecer uma enchente, uma tsunami, uma inundação. E esse homem, no meio daquele mar, precisou salvar as crianças. E para salvar as crianças, o homem achou uma casinha, um lugarzinho bem pequenininho, onde adulto não conseguia entrar. E esse homem colocou as crianças lá dentro desse lugar e não entrou para salvar as crianças. E esse homem acabou morrendo. E ele falou que esse homem morreu afogado. E eu perguntei para ele: mas você era uma das crianças? E ele falou: não, eu não era. E eu falei: como é que você ficava no sonho? E ele me explicou: ué, eu assisti tudo, eu vi tudo. Aí eu perguntei para ele: e qual era o nome desse homem? Ele me deu o nome das crianças. E quando ele foi me dar o nome do homem, ele não me deu simplesmente um nome. Ele falou: Pai João. E eu falei: Pai João? Aí ele: é. Eu perguntei: como era o Pai João? E ele explicou: o cabelo dele era bem branquinho, ele tinha uma barba bem branquinha. E eu falei: Pai João era preto, branco, amarelo? Qual era a cor de Pai João? E ele falou: pô, Pai João era pretão. Pai João, que se sacrificou, que morreu afogado, salvando 5 crianças que não eram filhas dele, numa casinha que de repente Pai João não conseguia entrar. Pode ser o que essa casinha? Pode ser talvez um lugar dentro de um navio negreiro. Pode ser qualquer outro lugar que Pai João precisou esconder as pessoas e passou por algum castigo. Qual criança que vira pra você, fala assim que acorda um sonho e dá um nome, Pai João, ou qualquer outro nome, isso não te parece um sintoma bastante aflorado de mediunidade? Então, tá aí. Quando as histórias batem muito, fecham muito e fogem totalmente da curva. Porque uma criança, ela não sonha com o Pai João que salvou 5 crianças, se não for mediunidade. Uma criança, ela sonha com uma larva, com um Bob Esponja. Mas quando uma criança tem sonhos muito detalhados, uma necessidade de te contar, e ele fala nome, local, ambiente, e ele lembra cada coisa como se fosse realmente uma cena. Essa é a famosa história do guia, que vocês tanto procuram na internet, no Google. Mas se eu te perguntar agora, por exemplo, o teu preto velho, a tua preta velha, qual é a história dele? Ele salvou criança? A tua mãe Joana, a tua avó Maria Conga, teu pai João, eu não sei o nome do teu preto velho. Ele salvou? O que ele fez? Você sabe a história que o teu guia te contou? Te mostrou num sonho e você viu como espectador? Ou você sabe a história que você pesquisou no Google e de repente é só a história do guia dos outros, né? É muito mais bonito e verdadeiro quando é a história do teu. E imagina agora você simplesmente olhar e enxergar a mediunidade numa criança. Então presta atenção na criança que está ao teu redor. Seja filho, seja irmão, seja sobrinho, seja simplesmente crianças de amigos. Até os 7 anos, esse canal espiritual está muito aberto, essa mediunidade está muito aflorada. E algumas conseguem ter isso muito mais forte que outras. E esses 3 sinais indicam muito isso. O quarto tá lá no Instagram, como eu te falei. Mas espera. Você quer conhecer o Nicolas? Você quer conhecer o meu sobrinho? Pera então, vem aqui, Nicolas. Vem dar um oi pro pessoal. Oi, gente. Esse é o Nicolas. Fala bem alto. Saravá, time de fé. Saravá, time de fé. Dá um sorriso pra eles. Olha lá. Esse é o Nicolas. É ele que sonhou com o Pai João. É ele que já conheceu até a minha avó, a bisavó dele. Ele é o nosso xodó. Então tá. Espero que você tenha gostado. Espero que você veja a gente no Instagram, né, Nicolas? Sim. Então, fiquem com Oxalá. Fala pra eles. Fiquem com Oxalá. Mua!